a Fernanda, ela é hoje no Brasil uma grande referência de homestaging, que ela vai poder contar para vocês o que é e derivar o assunto daí. Já é o segundo case que nós estamos trabalhando juntos, e nesse segundo case a gente teve a ideia de produzir uma websérie, né? Porque a Fernanda vai poder contar, o homestaging é uma estratégia que está embaixo do guarda-chuva do marketing e é uma prática muito realizada nos Estados Unidos, né? E pouco conhecida aqui no Brasil. Correto, Fê? Pode falar, se apresenta. Correto, Grazi. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Esquema pelos 50 anos de empreendedorismo. Também gostaria de agradecer ao Túlio, você e a tua equipe, que é maravilhosa, pelo dinamismo e pioneirismo em trazer e apresentar essa técnica para o mercado imobiliário brasileiro. Também gostaria de agradecer o profissionalismo do Vinícius, que a gente fez o primeiro trabalho que ele vendeu a Govitra, e também a Elisete e sua equipe, profissionais de excelentíssima qualidade. E também gostaria de agradecer ao proprietário da casa que a gente acabou de fazer o homestaging, né? Empresário de muito sucesso e visão. Ele, desde a primeira reunião, ele abraçou a ideia do homestaging, porque ele já conhecia a técnica e nos deu maior apoio. Eu agradeço ele também, a confiança depositada no nosso trabalho. Ele entendeu... Quando a gente quer trazer algo novo, a gente precisa de coragem também. Então, eu agradeço a todas as pessoas envolvidas nesse processo pela coragem de acreditar no homestaging e apresentar essa ideia para o mercado imobiliário brasileiro. Eu acho que a gente juntou um time de sucesso e muita vontade, né? Com certeza. Mas fala um pouquinho, Fê, da sua experiência e como que você pensou em trazer essa estratégia que você estudou tanto e praticou tanto nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Então, primeiramente, eu sou sócia, diretora de uma empresa que está pioneira, que está trazendo o homestaging para o Brasil. Eu tenho um bacharelado em artes e tenho formação e experiência em homestaging no mercado americano, mais especificamente na cidade de Los Angeles. Fora isso, Grazi, eu sou a membro da RESA, que é a Real Estate Staging Association, que é a Associação dos Stagers Americanos. Associação essa que é parceira da Associação dos Corretores Americanos, porque nos Estados Unidos eles entendem que essas duas profissões, elas juntam forças para formar um time de vendas eficiente, né? Além disso, eu sou fotógrafa especializada em fotografia para venda de imóveis, algo que é diferente aqui e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é bem marcada essa diferenciação entre fotógrafo para venda e fotógrafo para decoração e arquitetura. Dito isso, falando sobre o homestaging em si, uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes é quando você decide vender um imóvel, a sua propriedade, a sua casa, o seu lar, você pega no telefone, procura o corretor, nesse momento é um divisor de águas. Ali é a tua casa, o teu lar, vai deixar de ser o teu lar para se transformar num produto. E como produto, o homestaging entende que a gente precisa preparar essa casa, esse produto, antes de colocá-lo no mercado. De merchandising que valoriza o imóvel como produto.
né? E aí, o que a gente busca com essa técnica é revelar o verdadeiro potencial do cliente que está visitando esse imóvel, porque também a gente acredita que é muito difícil você ter duas chances para apresentar ou para causar uma boa impressão. Aquela fala que diz que a primeira impressão que fica é esse momento que a gente quer que seja inesquecível para o cliente, que quando ele saia daquele imóvel, ele possa ver 10 outros imóveis naquele dia, mas é aquele que ele vai lembrar. Além disso, para o home staging, tempo é dinheiro, porque um imóvel que fica parado no mercado por muito tempo, ele representa custo de condomínio, IPTU, manutenção e também o custo de oportunidade no mercado. A pessoa quer poderia estar fazendo outros investimentos ou dar uma outra finalidade para aquele recurso, né? Então, o homestay ele visa garantir o melhor preço e o menor tempo de permanência do imóvel no mercado. No mercado. Se a gente conseguisse, assim, as pessoas, eu sinto, né, toda vez que eu falo de homestaging, e daí, óbvio, você foi minha professora e você que foi introduzindo essa cultura e essa estratégia lá na Esquema. A gente consegue diferenciar a decoração do homestaging. Acho que para ficar de um jeito mais claro assim para as pessoas a grande diferença, porque às vezes quando a gente mostra um projeto de homestaging, a pessoa fala: ah, não, lógico, decoração. Explica para o pessoal qual que é a diferença. Isso é muito, aí. muito comum. E isso é algo que, assim, eu quero, assim, sempre afirmar muito. É diferente. Assim, quando a gente fala em staging, a gente está falando em público-alvo. Quando a gente fala em decoração, a gente está falando em proprietário, né? Então, o staging é um estilo mais universal, que busca agradar esse público-alvo, né? A decoração já é um estilo pessoal, é muito particular. O que a pessoa vai colocar do gosto dela naquela casa. O staging vai pensar no público-alvo, um público mais abrangente, né? Não só uma pessoa específica. Além disso, o curto prazo. Então, a staging tem que estar pronto rápido, porque a casa tem que ir rapidamente para o mercado, tem que estar impecável rapidamente. A decoração não, leva tempo. Conheço casos de gente que começou comprando as almofadas, depois foi comprando os móveis, quando até que chegasse tudo junto, as almofadas já estavam caindo aos pedaços, a decoração já estava cansada, enfim, né? Outra proposta. Além disso, o staging busca criar links emocionais para atrair o público-alvo e que esse público-alvo gere propostas para a compra da casa, sendo que a decoração vai ser desfrute pessoal. Outra base de diferenciação é que na decoração é um luxo. A pessoa se quer fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. Ela pode ela mesma fazer. Enfim, é a opção dela. No homestaging é diferente, porque a gente entende que se destacar no mercado é essencial. Hoje em dia tem uma pesquisa do Google que diz que até que o cliente pegue o telefone e ligue para a imobiliária e fale: ah, eu gostei daquele imóvel referência tal que eu vi no teu site, ele já viu 10 outras casas. Portanto, a diferenciação é essencial. Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu até queria dividir aqui com as pessoas, né? Porque eu tive muita dificuldade no início de entender por que era uma estratégia de marketing, né? Óbvio, o marketing há muito tempo deixou de ser só aquele departamento dentro de uma empresa que cuida de comunicação. Ele hoje ele está muito dentro da estratégia e principalmente focado em vendas, né? Uhum. E daí isso começou a fazer sentido quando a gente mergulhou em uma das fases do homestaging, né? De entender o público-alvo.
Aí eu comecei a me apaixonar por isso, porque eu entendi que é exatamente a consultoria imobiliária, né? Você deixa de oferecer um produto que está na prateleira, tipo, para todo mundo de forma igual. Não, no homestaging, e foi assim que a gente tratou esse nosso segundo case, que a gente acabou fazendo a websérie, de uma forma muito consultiva, né? Quando a gente identifica o público, tudo se tudo vai evoluindo, né? Até chegar agora no momento que estamos colocando a casa à venda, né? Até para isso a gente definiu o público-alvo e vai oferecer para as pessoas certas, Exatamente. né? E quando a gente pensa em, quando, por exemplo, conhece o imóvel pela primeira vez e pensa, bom, quem seria o público dessa casa, né? E aí, esse público-alvo é que vai ser todo o fio condutor que vai nos ajudar a preparar o projeto, a desenvolver o projeto. Por quê? A gente entende, então, que falando de merchandising, se a gente colocar consumidor, que é o público-alvo, né? Do outro lado, o produto, que é o imóvel, a gente tem que fazer esse link aqui. E esse link entre um e o outro é o link emocional que o homestaging vai criar para que esse imóvel fale para esse cliente, que ele identifique aquele imóvel como sendo aquele que ele estava buscando, né? Né, Então, foi tem, assim, o Degas, que é aquele artista impressionista, ele costumava dizer que l'art, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on veut que les autres voient. Que a arte não é o que a gente vê, mas o que a gente gostaria que os outros vissem. Então, no homestaging, a gente vai preparar aquele imóvel para que o cliente veja, esteja atento para aquelas características na arquitetura, nos detalhes arquiteturais daquele imóvel. Então, a gente conduz aquele olhar para ele perceber o potencial que tem aquele imóvel, que muitas vezes, sem estar preparado, acaba deixando passar despercebido. sim. Eu acho que falando desse ponto, né, de encontrar o público-alvo, aí entra um papel muito importante que é do corretor, Com né? certeza, com certeza. Que dá todas as informações, né? Então, para começar, o corretor ele precisa conhecer muito bem aquele imóvel. E nesse caso, a gente teve uma corretora que conhecia muito bem o proprietário, conhecia muito bem o imóvel, conhecia a região muito bem, né? Então, porque um dos trabalhos também que a gente tem, né? Não basta você só ter um imóvel com potencial, num bairro com potencial, mas ele também precisa estar muito bem precificado, porque não adianta nada também a gente investir tempo, o proprietário investir nesse imóvel, né, querendo vender, se ele não tiver dentro do preço, né? Eu Claro. acho que essa consultoria imobiliária, ela passa em todos os passa por tudo assim na venda, inclusive a precificação. Mas agora voltando ao corretor, né? A Elisete, ela teve um papel essencial, Foi, né? assim, Conta um pouquinho para gente qual é a importância do corretor no processo do homestaging. então, o corretor, a gente trabalha lado a lado, assim, vira time mesmo, equipe. Então, assim, a Elisete me apresentou o imóvel, as características, depois a gente discutiu quem eram as pessoas que estavam visitando, o perfil dessas pessoas, as queixas, os pontos positivos que elas estavam levantando. Então, a gente teve várias conversas, não foi uma vez só que a gente se encontrou, a gente se encontrou várias vezes. A gente se encontrou uma outra vez só para falar do bairro. Eu queria entender como que eram as pessoas que viviam no bairro, o perfil das outras casas. E
o prazer de trabalhar com corretores como a equipe da Esquema é que eles têm muita bagagem, eles sabem o que eles estão trabalhando, eles conhecem o produto que eles vendem. Então, isso facilita muito na hora das conversas, dessa troca que a gente tem, ela ser muito frutífera, porque são discussões interessantes que a gente tem sobre o público-alvo, quem seria o potencial comprador, o que a gente pode melhorar, realçar, né, esses pontos positivos que vão ser argumentos de venda, o que pode e ser... até tentar melhorar os pontos negativos, né? Sim, mitigar os pontos negativos é o trabalho do Homestage como técnica, porque a gente quer tornar aquele imóvel o mais a estrela da festa, né? A gente quer apresentá-lo ao cliente pelo seu melhor ângulo, de forma mais brilhante possível. Sim. E se você pudesse, assim, a gente sabe que tem muita gente também pergunta, mas vocês no final só fazem um cenário lá para vender e pronto. A gente foi entendendo também que não era isso, né? Nessa casa especificamente foram feitas obras de reparações que eram necessárias, né? Então, fala um pouquinho como que foi isso. Ou como que é esse processo também, que é bem inicial do homestaging. Então, quando a primeira etapa, se a gente pode chamar assim, do homestaging, então, uma visita inicial ao imóvel. Nessa visita, a gente, então, o homestager, ele tem que ter um olhar independente e crítico para analisar de forma objetiva e trazer soluções, como a gente acabou de comentar, para ressaltar as qualidades e mitigar os problemas. Só que a gente não pode começar a aplicar a técnica se a casa tem algumas coisas de, assim, vamos dizer, de manutenção ou uma pequena reforma que precisa ser feita. Não adianta eu colocar dentro da casa, montar, né, todo o homestaging dentro da casa, se o muro está feio, o muro lá de fora está feio, se tem uma parede que teve uma pequena infiltração. Então, são coisas naturais que acontecem numa casa. A gente sabe que casa e propriedade qualquer uma dá manutenção. Então, essa manutenção básica, ela precisa ser feita. O que a minha empresa oferece é esse serviço, oferece também, quando necessário, esse serviço de manutenção e também paisagismo, que é muito importante. Né? A casa tem que estar num todo. É como se você pensar num produto de luxo, que você pensa assim, uma bolsa Chanel. Então, é toda uma experiência quando você entra na loja, depois quando você escolhe a bolsa, ela vem numa embalagem maravilhosa, depois ela vem numa sacola linda, a pessoa né? Então, isso tudo é o que a gente faz com esse produto, que é um imóvel, na verdade, né? E o que é importante, assim, os proprietários abrirem a cabeça para pensar que o patrimônio deles, passado por uma técnica dessa, ele acaba sendo valorizado. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou vender, quem que compra, que faça. Não é assim. Você vai acabar desvalorizando o teu imóvel. É lógico, você não vai fazer uma super mudança estrutural na casa, mas é como um carro que você vai vender. Quando você vai vender teu carro, você não dá uma lavada, você não tira a bagunça do porta-mala, né? Passa um cheirosinho dentro, dá uma polidinha nas rodas para apresentá-lo da melhor maneira possível. E o imóvel é a mesma coisa. A gente valoriza, né? Assim, eu Exato. acho que o exemplo do carro ele é bom porque ele é mais. A gente está acostumado a isso, né? Se você Exatamente. for avaliar seu carro, é óbvio que você vai dar um tapa nele. A mesma coisa com o imóvel. Agora, eu fiquei pensando, você foi falando, isso, o homestaging, ele
só é necessário depois que o imóvel está há muito tempo no mercado ou não? Assim, como que funciona lá nos Estados Unidos, né? Eu sempre vou buscar a referência nos Estados Unidos, porque lá isso é uma prática muito difundida e a gente não chega a ter muito histórico aqui no Brasil, né? Para exemplificar, que nem no caso da Esquema, a gente tem um histórico, né? Foi assim que a gente se conheceu, a gente vendeu um apartamento que estava 1 ano e meio no mercado, né? Aproximadamente 1 ano e meio. E com fotos, ok, né? Tudo dentro de um padrão ok que o mercado atua. E depois que a proprietária resolveu investir, né? Até a Fernanda pode falar melhor, mas ela ia baixar o valor do apartamento, que era um apartamento belíssimo, e a Fernanda conseguiu reverter essa situação. Falou assim, ainda não faça isso, vamos fazer um homestaging. Se nada disso der certo, aí você baixa. Em 6 meses, a Esquema, né, o Vinícius que está aqui, e a equipe dele conseguiu converter a venda desse apartamento sem precisar baixar o valor, né, que era a ideia inicial da proprietária. Fala um pouquinho dessa história, Fê. Respondendo a tua pergunta, se é para imóveis que estão no mercado há muito tempo ou se é para imóveis que estão entrando no mercado. Nos dois casos é relevante. O melhor seria colocar no mercado o imóvel já preparado, né? Do que você ter que tirar, porque aí, se acontecer, tudo bem, ainda tem como reverter o processo, como foi no caso da casa da Rua Noruega. Então, a casa já estava no mercado, e aí, então, para aplicar a técnica, a gente tirou do mercado, tirou os anúncios, preparou a casa, fez o material publicitário e devolveu a casa para o mercado. Então, isso foi mais ou menos bom, foi época de Natal, Ano Novo, teve muitos feriados, enfim, mas a casa passou uns 2 meses fora do mercado, o que, assim, seria melhor evitar. Mas, se não, tem como. O ideal, então, seria colocar a casa no mercado já preparada, né? Então, já iniciar. Lá eles fazem dessa maneira. Lá eles preparam antes de colocar no mercado. Já coloca a casa para bombar e para vender. Puf, né? Eu gosto quando você conta a história do open house lá. Porque o open house lá é muito diferente do nosso aqui. Conta pra gente um pouco. Então, tem mais que um open house, né? O primeiro é feito para os parceiros, que até achei muito legal. Parabenizo a Esquema por ter tido a iniciativa de convidar todos os parceiros para ver a casa antes de começar a chamar os clientes. Então, isso eu acho que traz muita maturidade para o mercado, um mercado que é bastante competitivo, mas que é cada vez mais interessante que esse mercado una forças, né, para gerar um potencial de venda ainda maior. Então, isso eu achei muito interessante. Outro ponto depois cada um desses corretores que visitaram a casa, eles têm um dia que eles levam seus clientes potenciais para conhecer a casa. E nesse momento acontece uma competição um pouco velada, assim, entre as pessoas que estão vendo a casa, porque ela sabe que aquele está trazendo um cliente, quem está vendo ali também é potencial comprador. E isso gera um desejo pela aquele produto, né? E muitas vezes, uma das casas, inclusive, que eu preparei o homestaging lá, a casa foi vendida em 4 dias. Ela foi vendida justamente num desses open houses. E porque os clientes, os corretores já levam os clientes que eles sabem que encaixam naquele perfil, e aí todo mundo se encontra ali para conhecer a casa.
E até incentiva, né? Assim, porque no final das contas, que é o que você sempre divide com a gente, suas experiências lá, quando você leva um cliente, daí já chega outro corretor com outro É, cliente, você fala, ixi, ixi, acho que eu deixa eu vou dar precisar uma tomar uma proposta decisão, aqui, senão preciso vou decidir. perder. Tá certo. Mas é um mundo muito diferente do nosso, né? Lá eles têm a prática da exclusividade, é um universo muito distante, né? Eu nem sei se um dia a gente vai ter isso aqui, porque lá eles têm legislações diferentes, né? Eu acho que tem uma cultura também. Aliás, falando em cultura, por que você acha que o homestaging demorou para vir para cá, para o Brasil? Boa pergunta. Eu acho Pensei que nisso hoje. o, o proprietário ainda não vê o imóvel como um produto. No dia que ele perceber que, da mesma forma que ele leva o carro para preparar o carro para colocar no mercado e que o carro tem um valor X, agora a propriedade dele tem um valor muito maior. E por que ele não prepara esse imóvel? Né? Então, quando ele, a hora que ele começar a fazer essa relação, aí ele vai talvez dar mais valor e vai falar, não, opa, É, peraí. eu penso que pode ser cultural também, né? O mercado imobiliário, ele é quase que um patinho feio, assim, né? Tomando as medidas, sendo cautelosa no que eu vou falar, Uhum. né? Eu acho que lá nos Estados Unidos eles respeitam muito a figura da imobiliária e principalmente do corretor imobiliário, né? E sei lá, cultural, não sei, se a gente começar a fazer homestaging e os proprietários entenderem que isso não é só um imóvel, a propriedade que eles têm é um grande investimento, né? Eles deveriam ser Não, os primeiros a saberem o quanto eles pagaram, o quanto eles investiram para ter aquele imóvel, né? Mas eu acho que está mudando, Grazi. Eu acho também que o mercado brasileiro, se eu, na minha visão pessoal, né? Eu cheguei aqui há mais ou menos um ano atrás trazendo essa técnica. Quando eu preparei o Vitra, foi em 2018. Quando eu cheguei aqui, uma conhecida me indicou para essa proprietária, porque ela queria ver o que ela fazia. Ela falou assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei se é a lareira que está no meio da sala, eu não sei o que é isso, eu não sei se são as fotos, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa vender esse apartamento, pelo amor de Deus. Aí, aí eu falei para ela, olha, a gente não pode fazer nada nesse apartamento antes de prepará-lo para apresentá-lo para o mercado, né? Já agora voltando para a pergunta que você tinha me feito, para falar um pouquinho mais da precificação do vidro. Eu, como homestager, não dou preço. De forma alguma, isso é trabalho do corretor, que entende o mercado. O corretor é responsável pela venda, pela precificação, esse é o nicho dele. Então, essa é a seara dele, eu não me meto. Na minha seara, o que eu falei para elas, é porque eles tinham começado o valor inicial era 25 milhões. Quando eu cheguei lá, estava por 18. Depois de preparar o imóvel e recolocá-lo no mercado, eu falei para ela, olha, agora você me dá de 6 a 8 meses para a gente ir não abaixo desse preço. Porque ela falou assim, olha, eu já estou extremamente arrependida, eu já tive uma proposta de 16 milhões e eu neguei e eu já estou morta de arrependimento. Aí eu falei, segura, segura, mesmo que vier outra proposta, segura mais um pouco. E foi justamente um período pré-eleições, né? E aí o apartamento vendeu a 18 milhões e não a 16, né? Então a técnica segurou o preço.
E o apartamento foi vendido um mês depois das eleições, que 6 meses depois, antes das eleições, todo mundo sabe como que estava o mercado brasileiro, né? Então, um mês depois, isso significa que rapidamente, quando a economia retomou, o apartamento voou. Então, eu acho que é isso, eu acho que é o cliente entender, ver exemplos, entender que o imóvel dele é um bem precioso que ele tem em mãos, né? Então, se Sim. é para vender, vamos melhorar o preço, vamos tirar rápido do mercado. É. Eu acho que lá naquela situação do Vitra, ficou muito evidente para mim a humanização que o homestaging traz para aquele imóvel, né? Fala um pouquinho de como que é essa transformação, os links emocionais que você sempre fala. Então, eu, assim, sou super entusiasta dessa técnica, totalmente vendida. Assim, um dos momentos assim mais prazerosos para mim é quando a gente está montando a produção e está montando esses links emocionais que a gente já pensa antes, faz os boards, pensa, por exemplo, na Rua Noruega, tem na cozinha tem uma janela imensa, maravilhosa que dá vista para um jardim vertical. E aí na primeira visita, eu olhei aquele canto e falei assim, não, aqui eu vou fazer um cantinho especial com um livro de receita aberto, com umas medidores, umas peras artificiais, para a pessoa, a hora que ela bate o olho ali, ela olha ali para fora, ela se vê ali fazendo aquela compota deliciosa, casa cheirando gostoso. Então, isso é o link emocional que a gente cria. Porque se a gente for pensar, toda compra que você faz ela de forma emocional e você se baseia em pontos racionais para efetivar aquela compra. Então, primeiro você tem que sonhar, você tem que ter aquele desejo. Então, a gente cria esse desejo na casa, né? Pela casa. É um ponto aqui, é um ponto ali. E outra, às vezes eu vejo que, assim, na técnica americana, eles dão um start desse sonhar. E depois você deixa a pessoa concluir. Eu não vou pôr tudo naquela cozinha para a pessoa entrar ali e achar que aquilo é casa-cor. Não. Vai ter muitos espaços vazios. Porque a gente não quer distrair esse cliente. A gente quer que ele fique ali, deixa ele sonhar, deixa ele imaginar que ali ele também vai pôr aquilo dele. Porque na hora que ele está sonhando, a venda está começando a acontecer. E a gente está realizando. Porque quando você visita um imóvel, não que ele é 100% como você sonhou, né? Então, quanto mais você envolve esse cliente, e assim, uma das técnicas, dos critérios da técnica do homestaging é criar uma experiência multissensorial, né? Então, a gente, através o tato, através de texturas diferentes, cores, odor, um odor agradável, música. Também a gente cria um ambiente harmonioso, acolhedor, atrativo, a gente adapta funções de espaços perdidos ou de espaços que não tinha nada. Por exemplo, na casa da Rua Noruega, a gente tinha um terraço atrás do closet do casal, e aí a gente redefiniu aquele espaço que tem toda a estrutura para fazer uma academia. E aí eu fico pensando sempre na posição do corretor que abre aquela porta e não tem nada, e ele fala, que pode ser uma academia. É muito Tudo pode diferente ser você alguma entrar e coisa, ver aquilo, né? pode ser tudo e pode ser nada também, né? E aí o cliente fica, E também vamos lembrar que o cliente compra pelo metro quadrado, né? Ele paga pelo metro quadrado. Então, a gente vai dar um start, mostrar que naquele terraço atrás do closet, né?
atrás, quando vocês verem o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. Que aquele terraço, a gente então planejou um lugar gostoso para tomar um café da manhã em privado, casal, para ler um livro numa namoradeira bem colocada, tem lá um tapetinho de yoga para de manhã você fazer um stretching, enfim. A gente dá o start para o cliente perceber o potencial daquele espaço, daquele imóvel, né? Sim. Porque a gente fica falando, né, dos cases, mas hoje a gente está fazendo a pré-estreia da nossa websérie Criando Cenários, que a nossa super estrela, Fernanda. A super estrela é a Esquema, é a casa. Nossa. Não, foi uma delícia fazer, né? A Esquema, ela adora inventar uma moda e a gente se diverte muito quando a gente cria essas modas. Então, acho que foi logo na primeira conversa, né, Fê? A gente já começou a viajar, assim, porque era tanto conteúdo, era tanta coisa legal para passar, que a gente falou, vamos para mais uma websérie. E foi o que a gente fez. Foi uma delícia. E nessa websérie, nós dividimos ela em 4 episódios, né, Fê? Que eu acho que foi um jeito da gente tentar introduzir o homestaging com mais didática. E foi uma delícia, porque assim, você vê a transformação da casa, você vê o pensamento atrás daquilo e todo o trabalho que envolve, né, o resultado final ali, que é quando você vê a casa pronta. Né? Mas tem muita coisa e muitos detalhes. Então, vão ser 4 episódios. Mas para o final da live eu explico. Mas a gente vai ter, para quem estiver aqui assistindo, quando a gente começou a live, o pessoal do marketing já fez um post do teaser lá no IGTV, então lá no feed vocês vão ver a abertura da websérie. Então, quem quiser ver hoje, quem tiver ter acesso em primeira mão ao primeiro episódio, escreve lá a hashtag Eu Quero Ver, que daí a gente manda no privado o primeiro episódio em primeira mão. Eu acho que lá vocês vão ver tudo isso que a Fernanda está falando, dos links emocionais, dos pontos que precisariam ser valorizados no imóvel, né? Ambientes que estavam quase sem vida ganharam um sentido novo na casa, né? Vocês vão ver tudo isso, é bem bacana ver essa transformação. E aí você começa a dar valor para esse trabalho, assim, que não é uma decoração, né, Fê? Não. Quem gosta de série de transformação de imóveis vai adorar. Eu recomendo. É uma delícia. E é justa, eu gosto, eu sempre falo, né, Fê? O episódio que eu mais gosto é o 3, que é a bagunça, é a gente carregando o móvel para cá, para lá, você fala, nossa, tava tudo ali. Foi muito legal. Fê, já me perguntaram, hoje no Instagram da Esquema, um cliente nosso, que eu nem sei se ele está aqui, ele perguntou se o homestaging é só para casa vazia. Tá. Não. Para imóvel, no imóvel vazio, a gente vai dar o sentido de proporção, né? Porque muitas vezes não, é regra. Uma casa vazia, um espaço vazio, ele parece menor do que ele é de fato. Ele parece pequeno, mas ele é grande, na verdade. É incrível essa relação. Mas é assim, a hora que você coloca os móveis, você percebe, uau, aqui eu poderia, então, pôr uma mesa de 8 lugares? Não tinha essa ideia. Ou, né? Então, a gente vai dar um pouco o sentido de proporção. E num imóvel já decorado, ou que as pessoas estão morando,
a gente vai reordenar, muitas vezes até fazer um novo layout, uma nova maneira de explorar aquele espaço, mas de forma voltada à venda. Né? Então, o homestaging é tanto para imóveis vazios, como imóveis decorados, ou inclusive com o proprietário morando, como, por exemplo, no caso do Vitra. Né? Então, a gente preparou o apartamento, aí deixei uma cartilha para os proprietários, porque é função do homestager também a gente instruir as pessoas como receber os clientes. Assim, regra de ouro, número 1, quem apresenta o imóvel não é o proprietário. No dia da visita, o proprietário sai de casa, ele sabe que por exemplo, o corretor vai chegar lá, dá umas duas, ele sai, ele não tem cachorro na casa, não tem ninguém na casa, é o corretor, porque o corretor, ele conhece o produto, né? E não, a presença muitas vezes do proprietário vai constranger aquele cliente, porque o proprietário está lá, vai querer falar das vantagens do apartamento ou da casa, e aí quem está comprando, ele não quer saber da história do proprietário. É muito mais interessante ele ouvir o corretor bem informado falar, olha, esse acabamento é tal, aquela marcenaria foi feita por não sei quem. Então, ele trazer esses dados do imóvel do que histórias pessoais ou do que o interessado se perder em conversa com o proprietário, porque a venda tem que ser focada, né? Então, todos esses conselhos, quem passa para o proprietário é o homestager. O que também é porque eu cuido da apresentação do imóvel como produto. Depois o corretor ele vai apresentar esse produto com as características, enfim, detalhadas e também com os aspectos de venda, com as argumentações que ele tem. Por isso nós formamos uma equipe. Então, serve para qualquer imóvel. Mesmo saindo do alto padrão. Mesmo saindo do alto padrão, com certeza. De novo, a história do carro, que você quer pôr no mercado, quer ter um melhor preço, vender rápido, então você dá uma preparada, você não coloca o carro empoeirado, sujo, vidro sujo, né? E querer o melhor preço possível. Sim. Fê, fala um pouquinho dos números que o mercado americano, que o mercado imobiliário americano trabalha. Porque Então, são muito assustadores, assim, os números, os resultados que eles têm lá, né? Assustador, eu falo, porque a gente não tem a prática, né? A gente não ouve falar hoje em dia disso. Quer dizer, hoje em dia até se ouve mais. E até por acreditar tanto nisso que a Esquema está mergulhando nesse projeto e acredita que é a solução para um monte de imóvel que nós temos. Traz para a gente um pouco a realidade deles em números, se você tiver fácil. Se a gente pensar que uma vez aplicada a técnica do homestaging, ele já diminui em 30% as objeções de futuros clientes que visitariam a casa. Isso já é um número importante. Quando a gente fala da relação melhor valor em menos tempo, uma pesquisa recente da Associação dos Corretores Americanos diz que em 52% dos casos que o tempo de permanência do imóvel no mercado ele cai para 52%. Então, quer dizer, vende 52% mais rápido. Além disso, em 46% dos casos, o valor do imóvel é acrescido em até 20%. Também que é bastante expressivo. Então, não só você vende mais rápido, como você
tem a possibilidade de ter um ganho maior ou não perder, como no caso do Vitra que a gente mencionou. Além disso, hoje a gente sabe que 92% das pessoas que buscam um imóvel, a primeira procura, ela parte da internet. Então, ela está lá vendo as fotos e me parece também que tem gente que disseram que eles olham as 5 primeiras fotos. Se as 5 primeiras fotos agradarem, aí ele continua vendo as outras. Se já lá das 5 primeiras não, já passa para outra, ele não vai até o final. Então, a gente tem uma brecha muito pequena para entrar. Então, a casa bem preparada, ele vai ver as 5 primeiras e vai querer ver o resto. Aí, se tem um vídeo interessante, boas fotos, aí vai aumentando a chance dele criando, já através das fotos, links emocionais, para pegar o telefone e falar, olha, eu estou interessado em visitar esse imóvel. Né? Então, são eu acho que você tocou aí num ponto que você já tinha falado lá no início, que era sobre o material de divulgação, né? Até o material de divulgação, ele é tratado de uma forma diferente, né? As pessoas vão ver lá, se vocês entrarem, né, no site da Esquema e forem comparar as fotos do homestaging, né, da casa que foi aplicada a técnica de homestaging, ela é muito humanizada, né? Porque tem até o cuidado com o cair do sol, o horário que foi tirada aquela foto, os filmes tem a queda d'água do chuveiro, então mostra uma vida, né? Uma casa com vida. Isso é muito legal para a pessoa se sentir ali, né? Porque você mostra, quando a pessoa vê uma imagem daquela, te dá aquele frescor, aquela, nossa, que delícia, um pôr do sol aqui nesse rooftop. Então, é completamente diferente. O cuidado com a imagem e o quanto ela é humanizada para a pessoa conseguir se sentir ali fazendo parte daquele ambiente, né? Exatamente, porque na verdade, Grazi, o homestaging vai criar uma história. Da mesma forma que quando você vende um Range Rover, aquele carro que você vai pôr na estrada, né, que anda na neve, na lama, enfim. Você vai apresentar esse carro, você vai contar uma história ali na propaganda daquele carro, Exato. né? Você põe o carro na montanha, enfim, você pondo barraca e tudo que vai no universo de um carro desse estilo. A mesma coisa o homestaging faz para os imóveis, que então contar uma história para o público-alvo de como ele pode usar aquela casa, de como ele pode desfrutar daquele ambiente, né? Então, ele pode, tem uma foto no final de tarde, ai que delícia tomar um vinho naquele terraço, nossa, que frescor daquela ducha, nossa, que delícia aquela cozinha. E aí, a hora que ele vê uma vez, ele vê duas, aí ele mostra para a esposa, ou a esposa mostra para o marido, aí mostra para os filhos, aí ele, né, que, finalmente encontramos o imóvel que a gente queria. E aí ele vai até a casa, vai visitar. Nesse momento, tudo tem que estar lá. Porque se ele chega lá, que muita gente me pergunta, mas você coloca as coisas e aí você tira as fotos e retira tudo? Não, não, por favor. Tudo tem que estar lá. E aí teve uma vez, uma das minhas apresentações para um grupo de corretores, que surgiu uma pergunta interessante. Eu associava o homestaging como o dia da preparação da noiva. E aí, que então a noiva fica maquiada, linda, o vestido maravilhoso, e a gente vai apresentar a noiva no seu dia, no dia do casamento. E aí um dos corretores virou para mim e falou assim, mas Fernanda, e se uma vez que a pessoa compra a casa, você vai lá, tira tudo de dentro e ela quer devolver o imóvel? Eu achei essa pergunta muito interessante, porque continuo fazendo a mesma associação com a noiva.
A hora que acabar a festa do casamento, o noivo, ela vai tirar a maquiagem, tirar o vestido, o noivo não vai devolvê-la. Porque nesse ponto já criou-se uma conexão emocional forte o suficiente para que se tirar tudo aquilo de lá, não importa. Ele já se viu morando ali, ele gostou dos aspectos né, arquiteturais, do espaço, ele sabe como ele vai viver aquele espaço, e mesmo porque, voltando para a diferenciação entre staging e decoração, no staging a gente não vai focar nos móveis, a gente vai focar no imóvel. Então, por mais que eu retire os móveis de lá, a estrutura que a gente mostrou para ele, como naquela fala do Degas, mostrou para ele aquela estrutura, aquela arquitetura bacana. Então, tirando as coisas lá de dentro, não vai fazer diferença nenhuma. Ele já olhou. Como, por exemplo, isso fica muito claro lá na websérie, porque você dá os exemplos, você mostra, né? Aquele fica quadro, muito claro. A websérie mostra muito tudo isso que você está falando. Naquele momento que você entra naquele wall que tem super alto, pé direito duplo, e que a gente colocou um quadro vermelho lá em cima. Por quê? Porque eu queria que o cliente, a hora que entrasse, levantasse o olhar e percebesse aquele volume. Então, não tem absolutamente nenhum objeto lá dentro que não tenha uma finalidade. E isso é a finalidade de venda, né? De despertar o olhar, despertar a consciência para o espaço. E não desfrute pessoal. A gente já está indo quase para o finalzinho aqui da live. A gente tem aí uns 5 minutinhos antes que o Instagram derrube a gente. Eu queria que no final você se apresentasse, deixasse todos os seus contatos, onde as pessoas podem te achar, tirar dúvidas e afins. Mas daí eu queria tirar aqui algumas dúvidas de pessoas que mandaram. É possível comprar as peças usadas no homestaging? O Dude está perguntando. Se o cliente, uma vez que ele compra a casa, ele fala, eu quero da forma que está. Tudo bem, vende, a gente vende. Aqui atrás fizeram uma pergunta, não sei se eu vou achar, sobre como fazer uma escala maior, né? Assim, a gente consegue atender quantos produtos ao mesmo tempo, né? Fazer homestaging em quantas casas ao mesmo tempo? Acho que foi essa a pergunta que fizeram aqui. Várias. O processo de homestaging, ele é rápido, né? Tendo tudo em mãos, você monta uma casa em 4, 5 dias. Depois, é a preparação do material publicitário, que são as fotos, que demoram mais tempo, vídeo, catálogo, etc. Mas a preparação é muito rápida. Aqui eu acho que a Patrícia Pimenta, ela fez uma pergunta, eu acho que ela estava fazendo essa pergunta em relação ao imóvel que está sendo habitado. Uhum. Né? O Vitra é um caso, né? O apartamento onde nós nos conhecemos, né? Isso. Ele estava habitado e você conseguiu conduzir isso bem, né? Fala pra gente um pouquinho disso. Então, quando a gente pega um caso que o proprietário está no imóvel, a gente ajuda porque a gente não vai mais ser a casa, ele vai continuar morando lá, mas não vai ser mais a casa dele daquela forma que ele estava usando. Então, a gente muda as colchas de cama, se necessário, bagunça, por exemplo, às vezes as pessoas têm animais exóticos que vivem pela casa, ou que vivem num lavabo, ou que vivem sei lá onde, a gente pede para tirar. Enfim, ou então a bagunça de brinquedo de criança, então já pede para ele fazer uma limpeza nisso, e aí, por exemplo, o que não é para ficar à mostra, a gente cria soluções, por exemplo, caixas, que ajuda o cliente, vai vir visita, junta os brinquedos, põe nas caixas e coloca dentro do armário.
Então, e nessa preparação, a gente já ajuda o cliente a estar a um passo da mudança, que eu acho que de forma assim emocional, quando você prepara, quando o proprietário está morando, já é uma parte do desapego, porque se o cliente, a hora que você fala, olha, a gente precisa arrumar essa biblioteca, precisa tirar um pouco desses livros, e ele fala, ah, não, aqui você não mexe, de forma alguma, aí quer dizer que ele ainda está muito envolvido emocionalmente com o imóvel e que nem se você chegar lá com uma proposta irrecusável, pode ser que ele não aceite. Então, é interessante também já dar uma peneirada aí, né? Isso é legal, porque vai maturando, né, a ideia da venda daquele imóvel. Sim, Eu acho muito... vai se preparando psicologicamente para a venda. Eu acho muito legal. A Fernanda, ela tem bastante história, né? Ela tem bastante, já tem bastante case para dividir com a gente, mas a gente vai poder ter outras oportunidades. Ó, o Instagram já está dizendo aqui que nosso tempo está acabando. Eu vou me antecipar aqui e falar da nossa websérie. Então, acabando aqui, gente, vai lá no nosso feed e coloca a hashtag Eu Quero Ver, que a gente vai começar a mandar, assim que terminar a live, o link com o primeiro episódio para vocês aí, em primeira mão. Fê, fala de você, onde que as pessoas te acham? Quem quiser me procurar, pode ir no meu Instagram, Fernanda Genton, me manda perguntas, vou estar super aberta, super feliz de responder todas as dúvidas. Por favor, entre em contato. Obrigada, Fê. Obrigada a todos que assistiram a gente. Eu espero que curtam bastante a nossa websérie, porque ela foi feita com muito carinho e tem muito conteúdo de primeira lá. Com certeza. Foi muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada pelo esquema. Eu que agradeço. E coragem. Beijo grande para vocês. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.